No nosso primeiro bloco, estávamos conversando aqui com o Dr. Geraldo Lorenzi Filho, que gentilmente nos cede novamente uma entrevista, né, para falar da importância de dormir, do sono e os prejuízos para a nossa saúde da privação desse sono. O senhor estava comentando, doutor Geraldo, da importância de dormir para consolidar a memória. Olha que coisa fundamental. Quer dizer, o senhor deu até um exemplo. Eu vou lá no computador, aprendo, enfim, alguma coisa, vou dormir. Quando eu acordo, eu consigo executar aquela tarefa mais rapidamente porque eu melhorei o meu aprendizado daquilo. É exatamente isso. Exatamente isso. E esses estudantes que, aí eu tenho prova amanhã, eu vou varar a noite estudando, assim eu vou estar com a cabeça fresquinha para ir fazer a prova, não vou nem dormir, porque assim já estudei tudo de madrugada e assim vou direto para a escola e vou fazer a prova. Então, isso aí como é que fica? Pois é, nós passamos um questionário, por exemplo, de sonolência, aquele que tem, inclusive no seu livro, né, o questionário de sonolência. Qual é a tua chance de cochilar desde situações passivas, sentado e lendo, assistindo televisão e outras situações até mais desagradáveis, como conversando com alguém? Ai, gente, depois que eu passei esse questionário, eu comecei a não ficar tão chateada quando às vezes a gente vê pessoas que estão na frente da gente e começam a bocejar, entendeu? Porque a pessoa está sofrendo, né? Ela não, e a gente toma isso como até uma falta de educação. Exatamente, não é isso. É horrível, né? Por isso que não podemos julgar, né? É difícil. Bom, esses alunos da faculdade que fazem várias atividades, estudam, trabalham, às vezes, e fazem muitas atividades paralelas, 30% deles têm sonolência excessiva diurna, por esse questionário. Esses estudantes, eles não têm, a maior parte deles, não tem problemas específicos do sono. O maior problema deles é privação de sono. Você pergunta, você está dormindo o suficiente? Não, porque faz uma coisa, faz outra. E isso é muito ruim, né? Quer dizer, essa história, bom, então eu vou estudar a noite inteira para fazer uma prova. Você pode talvez até resolver aquele teu problema que é passar naquela prova. Mas se o teu objetivo é aprender, talvez você não esteja utilizando a melhor estratégia. Então, nós somos uma sociedade também de procrastinadores, né? A gente sempre deixa para amanhã. E quando não tem mais amanhã, só sobra o quê? A noite, né? A urgência, a emergência. A emergência. Então, a gente vive nessa faixa da emergência. Não, mas é impressionante a verdade, né? Porque a gente deveria ter 80% do nosso dia para fazer as coisas habituais, né? Programadas, e 20% só para as urgências e emergências. É exatamente o contrário, 80% só para as urgências e só 20% para as coisas programadas, né? A gente vai deixando tudo para depois. Então, quer dizer, esse aluno, obviamente, ele pode passar na prova e existem vários métodos para passar na prova. Exato. Mas o aprendizado, a consolidação do aprendizado, ela é feita de forma progressiva. E ela é feita com essa questão do sono, entremeada pelo sono. Quer dizer, o sono é o que vai dando um amadurecimento para esse conhecimento. Mas, doutor Geraldo, o senhor falou das fases do sono. Para a consolidação da memória, eu tenho que estar numa fase específica. É uma fase fácil de chegar, porque tem pessoas que não conseguem atingir todas as fases, né? Então, para você consolidar a memória, você precisa ter uma boa combinação de sono profundo, que é aquele sono de ondas delta, que é um sono profundo, onde se você for acordado ali, você não lembra de nada. Você está até num torpor, é aquele sono muito profundo, e a fase REM, que é a fase dos sonhos. Você precisa ter uma combinação daquelas duas fases para ter uma perfeita consolidação da memória. Eu costumo brincar que um é o defrag do disco rígido, né? Você coloca o computador, e o outro é a recuperação daquelas informações. Então, se você acordar uma pessoa no sono REM, que é a fase dos sonhos, 90% do conteúdo do sonho são coisas que aconteceram no teu cotidiano, naquele dia, no dia anterior, que estavam na tua cabeça, de uma forma meio confusa, às vezes com grande conteúdo emocional, e tem teorias de que acreditam que o sonho também é importante para você metabolizar as emoções, certo? Então tem grande conteúdo emocional em geral no sonho, e você metaboliza isso e aí vai decidir o que você vai lembrar,
o que é importante para você e o que não é. Então, se você não tiver todo esse processo, você vai estar trabalhando numa situação não ideal, né? E cronicamente, então tem vários estudos associando a privação crônica de sono, quem dorme menos que 5 horas, com risco aumentado de ter pressão alta, de ter lá na frente infarto agudo do miocárdio, de ter outros problemas cardíacos, inclusive. Por quê? Porque você não está tendo descanso suficiente, você não está tendo uma metabolização também do teu sistema cardiovascular. Mas também você está tendo menos chance de metabolizar as coisas no teu cérebro, né? Do ponto de vista que eu estou dizendo aí, de memória, de emoções, e outros estudos mais recentes sugerindo que a privação de sono também está associado com obesidade. Olha aí, nós estamos voltando a essa questão das relações entre sono, nutrição, né? Por quê? Porque o indivíduo começa a ter alterações hormonais. Exato. Além do que, acorda à noite, levanta, adivinha o que vai fazer? Assaltar a geladeira. Aliás, não tem também um dado interessante que as pessoas que recuperam, que isso aí foi tema até do nosso programa anterior, que as pessoas que conseguem depois recuperar-se na questão de sono, elas acabam emagrecendo também, porque não apenas recuperam todo um metabolismo hormonal, mas também param de assaltar a geladeira, né? Tem esse problema também, quer dizer, as coisas estão intimamente ligadas. Intimamente ligadas. Doutor Geraldo, e o pesadelo, o que é? Então, pois é, então a gente sabe que a gente passa 20 a 25% da noite nessa fase REM, que são a fase dos sonhos. Só que a gente não lembra dos sonhos, porque a gente tem fragmentos só do que a gente lembra. E o pesadelo está muitas vezes relacionado com essa questão do metabolismo emocional. Eu estou colocando esse termo metabolismo emocional, mas a gente precisa digerir as coisas até do ponto de vista emocional, né? Você sabe que eu li numa revista francesa de boa qualidade, mas não era nada indexado. Mas geralmente quando a gente lê alguma coisa lá de fora em uma revista boa, a gente leva em consideração, mas eu não fui atrás dessa questão. Eu li algo que me fez sentido, diz que o pesadelo é uma maneira do organismo se preparar para uma situação se eventualmente de estresse acontecer. Sabe, fuga, porque a gente sempre tá sonhando um pesadelo que está fugindo, que está escapando de alguma situação. Eu achei isso tão coerente, né? Mas realmente eu não li nada na literatura assim, sobre isso. O que existe é um grande afloramento do conteúdo emocional. E uma das teorias é justamente que você aprende a lidar com isso e começa a ter um equilíbrio melhor. Interessante. Por exemplo, no estresse pós-traumático, muitas vezes o sonho é recorrente e é exatamente da situação que aconteceu. Isso. Quer dizer, a pessoa não tem... ela fica como num disco que não consegue sair daquele ponto. Né? Então, quer dizer, é fundamental, os sonhos são fundamentais para a gente viver bem durante o dia, porque afinal de contas é isso, é isso que a gente quer. É a recuperação. Bom, nós estamos falando de sonhos, de dormir, e quem não consegue dormir? Pois é, esse é um problema seríssimo, insônia. Ai, aquela coisa, eu preciso acordar cedo amanhã e olha aí o relógio com aquele número desse tamanho, você acha que está dormindo, acorda 15 minutos depois e não passa, e você fica mais assim, ansiosa para dormir, porque tem um dia enorme pela frente e aí a coisa só piora. Só piora, é horrível, né? Horrível. Quer dizer, o sono tem os grandes problemas, né? Quer dizer, quantidade e qualidade. E se você quer dormir e não consegue. Nossa. E é um problema sério, porque isso afeta a maior parte da população em algum momento. Se você está estressado, se você tem alguma situação, até uma prova. Pois é, mas doutor Geraldo, acho que valeria a pena aqui a gente colocar assim, o que pode ser considerado insônia? Exato. Insônia é uma queixa da pessoa, é uma queixa. Então tem muita gente que dorme mal, não percebe e não tem insônia porque não está percebendo o problema. Então, insônia é basicamente uma queixa. Inclusive, tem gente que acha que não dorme e, na realidade, está dormindo. E a gente faz um exame e o sono talvez não seja de boa qualidade. Então, insônia é uma queixa. E a gente tem que entender por que isso está acontecendo. Então, a gente precisa fazer higiene do sono. Higiene do sono quer dizer, são uma série de medidas que podem te ajudar
a dormir melhor. Quais seriam? Respeitar os horários. Quer dizer, essa turma que um dia vai dormir um horário, um dia vai dormir um outro horário. Tem que ter rotina. Criar uma rotina. Aquelas coisas que a gente sabia na geração anterior, né? Ter rotina, não ficar no computador e aí depois apaga tudo e fala, agora eu vou desligar. Porque você não desliga assim, você tem que ir desligando devagar. Não comer assim muito antes de dormir. A gente passa o dia inteiro, não tem tempo para comer, chega à noite, engole a comida, fica com a barriga desse jeito, né? E aí vai querer dormir e começa a ter um sono de péssima qualidade. Cafeína. Café é bom ou é ruim? Depende. Para as pessoas que têm insônia, para dificuldade para dormir, a cafeína pode ser muito ruim. E não só aquele café à noite ou à tarde, mas ao longo do dia. Quer dizer, se você toma café e não tem problema de sono, tudo bem. Mas se você não está conseguindo dormir, você tem que eliminar cafeína, chocolate, refrigerante. São uma série de elementos químicos que podem tipos piorar. De chás, né? Às vezes o chá, tem chá que não tem problema, mas tem chá que tem cafeína. Muita cafeína. Então tomar cuidado com o chá que você está tomando. À noite, exercício físico funciona muito bem. Agora, exercício físico não funciona para uma noite. Você tem que fazer 1, 2 meses para começar a melhorar a qualidade de vida e do sono. Quer dizer, não adianta você querer ter um efeito imediatista. Porque e também não fazer atividade antes de dormir, né, antes de dormir não vai funcionar, porque aí você só vai atrasar. Então, são uma série de... E tomar cuidado, porque muitas vezes você tem um outro problema de sono. Você pode estar acordando porque tem apneia, está roncando, está mexendo a perna, movimentação de perna. Então, existem várias outras doenças que podem estar contribuindo. Agora, as mulheres na fase, por exemplo, da menopausa, com variações hormonais, elas têm muita tendência a ter insônia. E a gente, com a idade, na realidade, tem um sono cada vez mais frágil, né? Você vê uma criancinha dormindo numa festa, você fala, nossa, que maravilha, há quanto tempo que eu não durmo desse jeito. Elas têm muito mais sono profundo, têm mais fase REM. Então, todas essas medidas... Agora, uma solução imediata, se eu tomar um comprimido para dormir, em alguns casos isso é importante, mas muitas vezes isso acaba criando uma dependência química e é um problema muito sério. Então, tem muita gente tomando remédio, porque o remédio é fácil de ser introduzido e difícil de ser retirado. Exato, quando na verdade com hábitos um pouquinho diferentes a cada dia, a gente pode ir construindo esse sono, vamos dizer assim, né? Exatamente. Esse foi o tema do Mais Saúde de hoje. Quero aproveitar e agradecer mais uma vez, Dr. Geraldo, a sua disponibilidade de estar aqui conosco, com nossos telespectadores do Mais Saúde. E convidar mais vezes, porque temas vários nós temos nessa linha, né? E agradecer também a sua presença e convidá-lo para continuar conosco no próximo Mais Saúde.